Fala, meu povo, beleza? Muito bem-vindo a mais um podcast. Hoje um podcast um pouquinho diferente. Matheus Oliveira aqui hoje como host. O Joel tá dando uma descansada. E aí ele me chamou e falou, Matheus, vai lá, toca esse podcast, confio em você. E eu tô com essa responsa gigantesca. Tô com 3 pessoas aqui sensacionais que já vão se apresentar pra vocês. E eu queria só lembrar alguns recadinhos, né? Primeiro, que o Orange não é só um podcast. A gente tem live, tem artigos, newsletter, tem dicas. E sigam as nossas redes sociais para saber mais. Entrem no nosso Discord, tirem suas dúvidas, treine o seu inglês e participe dos nossos desafios, que sempre tem uns prêmios muito bacanas, tá, pessoal? E vamos ao que importa. Temos 3 pessoas sensacionais, Heloísa, Felipe e Henrique. Por favor, se apresentem. Meu nome é Heloísa, mas provavelmente todo mundo me conhece por Elo. Eu tô sempre na comunidade da Orange, tanto no Discord quanto nos eventos que a gente patrocina. Atualmente eu sou desenvolvedora full stack na F-Câmara como trainee e eu trabalho no cliente de Open Finance. Felipe, aqui eu sou conhecido por famoso F-Câmera. Atualmente eu sou desenvolvedor aqui na UNK. Trabalhei um período no bot e é mais isso. Bom, prazer, gente. Meu nome é Henrique. Eu sou desenvolvedor full stack trainee na F-Câmera também. Eu atuo junto com a Elo na equipe da OpenX. E um pouco antes disso eu trabalhei também no programa de formação com o bot, junto com o Felipe e Elo. Bom, show de bola. Todos os 3 muito bem apresentados. Só lembrando, os 3 fizeram todo o desenvolvimento do nosso bot, que hoje funciona dentro do programa de formação, dentro do Discord, e que interage com vocês. Então são essas 3 pessoas que são responsáveis por todo esse desenvolvimento e inclusive o que possa surgir dentro do bot. Pessoal, eu queria saber de vocês, como foi a jornada profissional de vocês até vocês chegarem na F-Câmara? Qual foi o caminho que vocês trilharam, o que vocês fizeram nesse meio de caminho até chegar na F-Câmara? E depois a gente pode falar um pouquinho mais de bot, mas queria entender um pouco mais sobre a carreira de vocês. Bom, eu comecei a trabalhar como telemarketing num call center, depois eu passei como auxiliar de escritório num posto de gasolina, também trabalhei na transportadora, também como auxiliar de escritório e fiquei um tempo parada, comecei a fazer a faculdade de ADS e na faculdade foi aí que eu conheci a F-Câmara e conheci o programa de formação também. Passei pelo programa de formação umas 4 vezes, tentei várias vezes até passar. O pessoal sempre incentivando, não desiste, que hora você consegue, e minha meta era entrar na F-Câmara e eu consegui. O meu caso é um pouco engraçado e um pouquinho complicado. Eu depois que terminei o colegial, eu terminei o ensino médio, eu fiz Enem, aí teve aqui todo o processo, depois você fazer Enem, você fica um tempo meio que parado. Aí eu peguei para estudar. Eu gostava já de estudar tecnologia. Desde meus 14, 15 anos já meio que pegava alguma coisa de programação. Então eu comecei com Python, acho que é João Guanabara, se eu não me engano. E daí foi. Aí eu entrei na faculdade e na faculdade eu acabei entrando nas empresas júnior, que aqui na faculdade onde eu faço o meu curso, a gente tem as empresas júnior para poder meio que ajudar a galera a ter um pouco do conhecimento do mercado, né? Então, eu meio que ingressei na empresa Júnior, que era de computação. Porém, nessa empresa, eu acabava fazendo meio que só estudava, mas não tinha realmente algo voltado para o mercado. E com isso, eu não durei muito, fiquei em torno de quase um ano. Depois eu saí, preferi tentar freela, consegui alguns não deram muito certo. Depois eu acabei entrando antes de entrar para a F-Câmara, eu participava de um projeto piloto de uma empresa voltada para hard skill e soft skill, voltado para economia circular, ESG. E lá eu meio que não sentia bem trabalhar. Eu aprendi muita coisa lá, bastante, mas a forma como era trabalhado lá não era agradável. E com isso eu conversei com o Fábio, falei, Fábio, tem isso, isso e isso. Aí ele me deu essa oportunidade de entrar na F-Câmara. Aí hoje entrei na F-Câmara por conta disso. Foi mais isso a minha carreira. Cara, quando você entrou, eu jurei que você era primo do dono, não vou mentir. Seu nome é muito parecido, Felipe. Quase. Bom, a minha jornada, dá pra dizer que tá começando agora. Não teve muita jornada em si, porque eu cheguei a estagiar no ensino médio durante o período de 3 meses numa empresa aqui perto da minha casa. Eu atuava com manutenção e suporte de site, né? Eu mexia com PHP e front, mas estava estudando
focando pro ensino médio, né, pra passar na faculdade. Terminou o ensino médio, logo em seguida já passei no Enem, entrei na faculdade e no primeiro mês eu conheci a F-Câmara através da minha professora, que no primeiro dia mostrou umas 5 propostas lá de programa, não programa de formação, mas pra entrar em teste, pra você passar na empresa, mas a única que chamou minha atenção foi a F-Câmara, que meio que tava meio alinhado com os meus interesses. Aí apliquei, fiz a prova, passei na prova, fiz a entrevista, chegou no hackathon e passei no hackathon. Eu até fiquei meio surpreso porque eu nunca tinha feito um hackathon na minha vida, foi a minha primeira tentativa, né? E acabou que assim que eu passei na primeira vez, eu fiquei super animado, super feliz e, cara, tenho certeza que eu fiz a escolha certa, porque eu tô desenvolvendo muito bem, eu tô aprendendo muita coisa, eu tenho certeza que eu tô no caminho certo. Mas foi uma coisa meio que corrida, mas por opção minha, né? Porque, afinal, o meu futuro só depende de mim, então, se eu não correr atrás, ninguém vai. Isso é a mais pura verdade. E, Henrique, você tá na faculdade ainda? Você tá em que semestre? Como tá? Tô no 4º semestre, eu faço ciência da computação. Show de bola. E a gente vê aqui algumas histórias diferentes. A Elo vem meio que de uma transição de carreira, já tinha uma carreira em outras áreas, veio para o mundo de tecnologia, o Felipe estava estudando mais, o Henrique que tinha acabado de começar os estudos e já entrou. A gente tem aqui um pouco de perfis diferentes. Eu acho que isso que é o mais legal da tecnologia, essas possibilidades, desde de jovens a pessoas um pouco com alguma trajetória dentro de algum âmbito profissional. Isso eu acho o mais interessante da tecnologia. Não sei se vocês sentem isso também nos lugares que vocês hoje estão trabalhando, nos projetos que vocês estão atuando. Se vocês sentem isso também, essa diversidade muito grande no mundo da tecnologia. Com certeza, com certeza. É um mundo, um ambiente que dá oportunidade e abre portas para todo tipo de pessoa, em todo tipo de situação, com todo tipo de história, né? Tem, por exemplo, sei lá, uma pessoa que estava estudando, para dar um exemplo de medicina, decidiu ingressar no mundo da tecnologia junto com outra pessoa que está vindo na área de direito. São diversas áreas que acabam a pessoa migrando para cá e todas elas têm oportunidade e chance de crescer nesse mundo. Com certeza, com certeza. E acho que até antes da gente entrar um pouco de bot, um pouco mais de curiosidade minha sobre vocês, sobre a carreira de vocês, queria saber de vocês qual foi o maior desafio que vocês tiveram dentro da F-Câmara ali, dentro de alguma tecnologia ou algum caso específico. Vocês já tiveram algum caso assim que vocês falam, meu, o que eu faço agora? Você parece que não tem uma saída e aí você estuda cada vez mais. Queria saber, vocês já tiveram algum desafio assim que vocês acharam que nem iam conseguir? Eu acho que da parte de tecnologia em si, não muito, mas a parte de comunicação mesmo. Parte de também síndrome do impostor, que às vezes é um negócio fácil, às vezes não que seja fácil, mas você só precisa parar e começar para fazer. Mas a síndrome do impostor não te deixa começar a fazer. É até você começar a fazer que você fica, meu Deus, eu não sei de nada. Porque era só você parar, analisar e começar e alguma hora vai fluir. Acho que era mais isso, assim, que travou bastante. Não a parte da tecnologia em si. Acho que também o que me prejudicou também, pegando um gancho de Elo, acho que a questão da timidez também, ser muito tímido, tipo, ficava meio que, será que eu falo isso? Será que eu não falo? Será que é o momento de entrar agora ou não? Eu ficava mais na minha, e quando eu vi que realmente eu tinha que falar algo, meio que chegava, mas eu acho que essa parte de ficar meio que te prendendo, meio que dificultava bastante. Eu acho que a minha única dificuldade real em si foi isso mais ou menos também. Que muitas vezes eu sabia a resposta, né? Eu tinha a resposta ali comigo, eu tava certo, mas a incerteza a falta de segurança, né? De eu saber aquilo que eu tô falando ou fazendo, acabava me prejudicando um pouco em si. Mas em questão de tecnologia, de avanço, assim, coisas que eu faço ou estou fazendo, não tive nenhuma dificuldade, até porque tem muita gente pra me auxiliar, né? Muita gente ali que eu posso pedir a mão, tirar dúvida. A galera sempre muito aberta pra conversar, explicar, puxar e falar, não é desse jeito, é isso aqui, pá, e traz uma segurança pra eu poder perguntar. Às vezes você precisa nem pedir ajuda também, é só começar a contar de alguma coisa que alguém já vem, mas você já pensou em fazer em tal jeito? Sim, às vezes você vai contando, a pessoa vai explicando e você, não, é verdade, realmente, você vai lá olhar, era realmente aquilo, a galera ajuda muito. Exato, acho que você resumiu até bem, Henrique, segurança, e eu acho que uma combinação de segurança, um pouco de maturidade. Eu acho que quando a gente somente entra no
numa profissão nova ou num local novo, a gente tem um certo receio, às vezes, de falar alguma coisa e outra. Eu acho que é um combo ali de segurança, um pouco de maturidade, a gente vai adquirindo um pouco. E eu acho que a Elo também vive muito isso de... A Elo às vezes tá no escritório, eu também às vezes tô no escritório, lá a gente se encontra. E eu sinto muito isso. Às vezes alguém tá com dúvida, você vê ali alguém quebrando a cabeça e às vezes a pessoa, tipo, pô, mas o que você tá passando aí? Não, pô, é isso? Eu vejo às vezes a pessoa não precisa nem perguntar, às vezes sempre já tem alguém já chegando ali com uma sugestão, um bate-papo. Acho que isso é muito legal do próprio Orange da Dev Câmara em si. Eu, por estar dentro da Dev Câmara, também vivo esse contexto. Mas do próprio Orange, eu que sou um cara que fico ali também bastante no Discord. Hoje não tanto, tô com algumas atribuições um pouco mais turbulentas assim. Mas sempre que eu tô ali no Discord, meu, o bate-papo que surge ali é muito legal. E isso, principalmente para começo de carreira, é muito importante porque a gente vem vendo e o que a gente consegue enxergar. E eu acho que só para antes da gente entrar já no bot, um último ponto. Como que vocês enxergam a carreira de vocês lá no começo e agora? Qual a principal diferença que vocês veem profissionalmente de como era a Elo, o Felipe, o Henrique no primeiro dia de F-Câmara e como que é hoje? É uma diferença muito grande. Eu consigo dizer com toda certeza que é uma diferença absurda. O Henrique que entrou do primeiro dia, com certeza é totalmente o outro do de hoje, porque eu aprendi mas muita coisa durante essa jornada, coisas às vezes que eram muito básicas que eu não sabia, né, e cara, a segurança que eu tenho, inclusive, que eu falei, né, de antes e agora é absurda a diferença. Eu tenho muito mais segurança pra falar alguma coisa, pra explicar alguma coisa, pra dizer o que eu tô fazendo. Antes alguém, por exemplo, eu tava com alguma dúvida, a pessoa chegava pra tentar me ajudar e eu me enrolava muito pra explicar qual que era a minha dúvida, o que eu tava fazendo, pra poder passar ali qual que era o problema. E hoje em dia eu tenho muito mais facilidade porque eu entendo muito mais do que eu tô fazendo, no que eu tô mexendo e até mesmo qual que é o problema, eu já consigo me virar sozinho, consigo ir atrás pra resolver. É uma diferença absurda. Eu acho que pra mim foi mais o sentido de pedir ajuda também e de falar, isso daqui eu não sei, você pode me explicar? Eu tinha muito medo pra falar que não sabia alguma coisa ou dizer que não tinha entendido. Então, agora eu consigo falar que não sei ou que eu não entendi, pode chegar e pedir ajuda. Isso é uma coisa que, de começo, totalmente diferente pra agora. Antigamente, eu tinha bastante medo, não conseguia realmente chegar, bolar a pergunta, a dúvida que eu tinha. Ficava, rapaz, será que é isso mesmo a minha dúvida? E hoje eu consigo meio que desenrolar bastante essa questão. Tinha a preocupação também se a minha pergunta realmente a pessoa vai entender ou não, se eu vou ter que ficar toda hora repetindo várias vezes para você entender. E hoje eu consigo fluir bem essa parte. Isso eu gosto muito de conhecer o lado profissional de cada pessoa, perguntar, entender essas diferenças. Pelo menos Matheus, eu acho muito interessante. Eu acho que talvez quem goste de entender um pouco mais de como foi essa trajetória também vai gostar de ouvir sobre um pouquinho dessa trajetória de vocês. Mas vamos falar sobre o assunto central, vamos falar sobre bot. Acho que aí a gente vai ter muita coisa pra gente discutir, falar muito sobre o bot. E eu queria saber, quem pode falar, os três podem falar, fica à vontade, mas qual foi o objetivo e qual foi o propósito do bot dentro da Orange? Olha, o Felipe me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que o principal propósito dele é facilitar e auxiliar a galera que tá entrando no programa de formação, poder tirar as dúvidas, né, a ajuda em si com as mentorias, né, junto com os mentores. Acho que é a principal ideia que foi feita pro bot. Isso, a ideia do bot é meio que interagir com a galera que tava participando do programa de Hackathon, tendo, questão de mentoria, marcar mentoria, desmarcar mentoria, conversar com a galera. Então, o bot, ele tinha mais esse papel de meio que interagir com o pessoal. Auxiliar tanto os mentores quanto os participantes na hora de tirar as dúvidas. Tanto para facilitar os mentores a se organizarem, né, a ajudar a galera, quanto os participantes saber a quem procurar. Show. Então ele resolvia duas dores, né? Tanto dos usuários que iam participar ali do programa de formação, quanto também dos mentores que ajudam ali a organizar a mentoria, mas organizar o programa de formação como um todo, né? Então, você vê a importância disso, resolvia duas dores muito importantes dentro do processo ali do programa de formação. Eu, inclusive, que já fui muitas vezes mentores, é realmente uma dor bem grande. Mas agora, vamos falar de tecnologia. O que vocês usaram? O que vocês estão usando hoje dentro do bot, cara? A gente usou TypeScript, o Node
E foi até uma das dificuldades no começo, porque a maioria dos bots, eles não são em JavaScript, TypeScript, então tinha pouca documentação. Na verdade, só a documentação do Discord que a gente conseguia ver, não tinha livro não tinha vídeo, nem nada assim, alguém ensinando a fazer. A gente teve que literalmente ver a documentação, acompanhar e fazer. A gente usava também o NodeMailer para poder fazer os envios de e-mail, e hoje, atualmente, esse serviço a gente acabou migrando para o Azure por algumas questões de, como posso dizer, de estabilidade. A gente tinha muita estabilidade com o serviço de antes, a gente tinha que parar às vezes o bot para poder, por problema de envio de e-mail. Aí a gente fez essa migração para o Azure e a gente usa de serviço de tecnologia o Azure para envio de e-mail, Node, TypeScript e a biblioteca do Discord. Eu não sei se utiliza ainda, Felipe, mas quando eu estava ainda no projeto do bot, né, a gente estava começando a usar o Jest, né, para fazer os testes unitários do bot. Sim, não sei se isso foi para frente. A gente usa, por enquanto, mas eu não sei se atualmente a gente está com essa parte de teste. Porque como a gente meio que teve uma reformulação e como vai estar organizado agora, a gente tem algumas mudanças e a partir de teste vai ficar meio que mais para frente. Show de bola. E pra galera de casa entender, como que tá essa aplicação? São microserviços? É um monolito? Como que funciona um bot? Como que funciona a estrutura ali por debaixo do capô? Como que alguém de casa hoje poderia fazer um bot, se quisesse? Para alguém que tá ouvindo aí, quisesse fazer o bot, né, um bot para si próprio, não teria muita dificuldade, porque atualmente tem bastante documentação, bastante vídeo de gente ensinando, mas a própria documentação do Discord.js, né, tem o passo a passo lá, bem detalhado, explicado como você pode fazer, criar um slash command, que é o padrão de comandos atualmente na versão 14, mas se quiser fazer em TypeScript, talvez vai sofrer um pouquinho de dor, porque a maioria dos tutoriais e a própria documentação é em JavaScript, né? Teria que você adaptar e fazer uma, digamos que, refatoração enquanto você está fazendo. E qual foi o ganho de vocês usarem TypeScript ali? Olha, acho que talvez o Felipe saiba dizer melhor, que quando a gente, pelo menos eu, quando entrei no bot, ele estava já em processo de refatoração. Pegando só a parte da biblioteca, atualmente existe alguma biblioteca já feita em TypeScript, que a galera meio que já fez, voltado pro Discord. Então, a galera que quiser começar a fazer também usando TypeScript, você consegue encontrar algumas documentações. E referente ao que você falou, é mais questão de tipagem. A gente conseguia tipar as variáveis, a gente poderia já dizer o que cada uma iria receber, enquanto isso facilitaria a gente na construção do código, né? Que a gente definiria o que cada função ia receber e o tipo dela. Então a gente diminuiria a questão dos erros e é mais essa questão mesmo do uso do TypeScript pro JavaScript. Legal, então a ideia central ali foi vocês fortemente tipar um pouco mais a aplicação e ela ser um pouco, vamos dizer, mais profissional, não que não tipada não seja profissional, mas você dá uma encorpada no projeto e realmente ele você garante o que tá entrando, o que tá chegando, né? Eu acho que são mais os benefícios de usar o TypeScript mesmo ao invés do JavaScript, né? São os mesmos, de usar o TypeScript para fazer o bot. Você consegue ter um controle maior do que tá recebendo. Bom, agora uma dúvida que pra mim acho que é uma das mais importantes, dúvida minha. O que vocês enfrentaram de problema durante o desenvolvimento do bot? Qual que vocês podem listar talvez aí o top 3? Quais foram os principais problemas e podem compartilhar a história de como acharam o problema, qual foi o desafio e como foi a solução? Cara, eu acho que a primeira, eu posso dizer que foi a do e-mail, que deu trabalho, porque, tipo, ele deu problema logo no hackathon, então logo no processo que tava acontecendo no hackathon, ele tava dando problema, a gente tinha que solucionar isso rápido, porque a galera não tava recebendo os e-mails, e o problema era que o Google, o e-mail que ele estava usando, não tava conseguindo enviar, e a gente não conseguia ter acesso a essa conta, aí o serviço não tinha um limite de envio, isso, tipo, não deixava até um determinado limite não conseguia enviar os e-mails, e aí a galera não conseguia receber, aí a gente teve que trocar o serviço nesse curto período para poder fazer voltar o bot, porque como o bot estava tudo interligado,
o serviço de e-mail com o bot, então meio que o bot desligava e ele meio que ficava meio que parado, então a galera não conseguia usar o bot por causa do serviço de e-mail. A gente teve que fazer isso meio que em um prazo muito curto para poder ajeitar. Acho que um dos maiores problemas da gente foi a questão mais do e-mail. O principal problema foi realmente o e-mail, por causa que o bot, como ele tava, como o Felipe falou, né, ele era um todo, ele tava rodando na Azure, então pra gente fazer alguma mudança nele que fosse grande, digamos assim, tinha que derrubar o bot inteiro e fazer a manutenção, e deu uma dor de cabeça trocar o serviço de e-mail, por causa que grande parte dos e-mails dos mentores já estava recebendo, como é que eu posso dizer? Tinha já captado ali pela parte de segurança do próprio e-mail como uma fonte confiável. Aí quando a gente fez essa troca de e-mail, os e-mails não estavam chegando pros mentores por conta que ele caía numa caixa de spam. Ele ficava filtrado. Aí os participantes marcavam a mentoria, enviavam lá, tava funcionando, mas os mentores não estavam recebendo um e-mail de confirmação da mentoria em si. Aí acabou que deu uma dor de cabeça. No meu caso já foi mais diferente que o dos meninos, que eu entrei antes deles, mas quando eu entrei ele já estava no início do processo de refatorar, porque ele estava com o Node desatualizado, estava com a versão do Discord.js também desatualizado. A gente teve que começar a atualizar, a gente teve que começar a usar os test commons, que era o padrão atual. Também ele estava junto com outro bot, num lugar só, com o mesmo banco, usando tudo junto. Tava tudo misturado, os dois bots, um banco só, e a gente estava tentando desvincular um do outro e falar, exclui de um lado, coloca do outro e que vai dar certo. Porque quando você vai ver, tava tudo junto, não tava separado, e deu um BO essa questão de banco, mas aí a gente resolveu, separou, fez tudo certinho, que o outro menino também que ajudou a gente, o Lucas, ele falou, vamos separar por bots para fazer cada um serviço diferente. A gente conseguiu separar, e aí o Henrique e o Felipe entraram depois, e a gente teve essa questão de e-mail, mas a minha maior dificuldade mesmo foi mais essa questão de banco. Então, de fato, vocês pegaram uma aplicação que, vamos, sei lá, falar que é um Frankenstein, tinham várias coisas ali plugadas, e vocês realmente tiveram que refatorar meio que do zero, tirar, segregar tudo da aplicação para poder fazer um bot novo, mais focado ali, com uma estrutura nova, né? Basicamente isso mesmo. Inclusive, eu tive bastante dificuldade no começo, porque eu nunca tinha mexido com nada de bot, nada do Discord, então eu tava meio que explorando e aprendendo enquanto o bot tava rolando, e aí tinha que resolver algum problema que tinha dado no comando, aí eu ia testando ali, olhando, foi meio que um desafio. Não, legal. E assim, falando de testes, qualidade, de como hoje o bot tá rodando, como que foi testado, como que vocês testam o bot, como que vocês conseguem garantir a qualidade de que ele vai funcionar de ponta a ponta? Eu acho que, por exemplo, um próprio caso aí de uso, como que vocês conseguem testar os e-mails, saber que a mentoria ela foi agendada ou não? Vocês têm algum plano de emergência ali, um backup de alguma coisa? Conta um pouco mais aí de como tá sendo o processo de qualidade do bot. Então, a gente faz os testes unitários das funções, e depois que a gente faz todos os testes, a gente faz os testes de caso. A gente marca meio que uma reunião com o pessoal da própria Ficâmara para poder participar e fazer os testes antes de estar em produção. Então a gente meio que juntava o pessoal e fazia, faça teste disso e disso aqui do bot. Aí a galera ia testando e ia reportando pra gente, passando todo o feedback, se aparecesse algum erro, se conseguiu marcar a mentoria, desmarcar a mentoria, se conseguiu acessar alguma função que o bot permite. E era mais essa parte de teste, no caso. É bom falar também que antes a gente não tinha os testes unitários, a gente só colocava pra galera testar. E na primeira vez que a gente colocou todo mundo junto pra testar, foi um caos. Aí depois a gente parou, pensou, porque tinha um certo prazo pra arrumar e colocar em produção. E a gente começou a colocar os testes unitários, e aí tirou quase que 90% dos bugs que a gente teve de primeira. E aí foi mais coisa de ver se aguentava vários acessos, ver se aguentava muita gente testando o mesmo comando, e aí foi mais fácil. E aí, como que vocês faziam essas cargas de teste, por exemplo? Precisava alguma ferramenta? O que vocês faziam com esse processo? Então, o teste de carga era os próprios mentores que iam participar do programa de formação, né? A gente marcava ali um dia, juntava essa galera aí pra poder soltar e falar, testem.
quebrem o bot. Aí era um monte de gente rodando comando de maneira diferente, testando, não, mas será que se fizer dessa forma aqui, mandar isso aqui e não mandar isso aqui, vai funcionar? Aí essa galera fazia todo o teste, aí depois quando terminava, a gente ia anotando, né, eles passavam as coisas pra gente que não tinha funcionado ou tinha, e a gente fazia as correções. Legal. E assim, pelo que eu tô vendo, eu tô percebendo, vocês viveram cenário caótico de subir a aplicação e testar ali on demand, as pessoas usando, e até um cenário um pouco mais seguro, com testes unitários, todo um cenário de teste feito, algo com uma qualidade mais garantida. E conta pra mim, qual era a sensação que vocês tinham quando vocês lançavam ali direto, testes on demand, e depois como que ficou isso mais estruturado, talvez um pouco mais aliviado pra vocês, mas como que foi, e eu acho que talvez o mais legal vai ser, como que foi o susto de vocês de a aplicação tá quebrando ali em produção, vamos dizer? Vários comentários da galera, o que tá acontecendo? E você, meu Deus, eu tava até uma hora atrás, tava funcionando e agora tá quebrando tudo, eu não sei o que fazer, e o pessoal lá metendo pau. Mas uma coisa também que ajudou bastante foi em questão de saber se o bot estava sendo intuitivo, porque nessa primeira o pessoal, o bot tá muito grosso, que não sei o que, não tô conseguindo achar o caminho que faz. Então, principalmente os testes unitários ajudaram nesse sentido de ver se o fluxo estava certo, ver se ele estava intuitivo, e já da próxima vez que a gente fez o teste já estava bem melhor. O susto era esse mesmo, né? Você fazia a alteração ali, né? Não tá funcionando isso aqui, beleza. E você arrumava, testava, tá funcionando? Show. Aí subia, dava uma hora, não tá funcionando. Pô, como assim não tá funcionando? Eu acabei de arrumar? Não, impossível. Aí você lá olhava, não tava funcionando, aí era um desespero pra saber o porquê não tava funcionando, enquanto tava rolando ali o programa de informação, e a galera precisando usar o bot. Aí você, na correria ali, com medo, era caótico. Mas depois que passou o programa de informação em si, né, a gente sentou, se organizou, inclusive um abraço pro Lux, né, ele que propôs a ideia de introduzir o Jest no projeto. Aí a gente estudou a biblioteca, viu que era uma boa e foi introduzindo ali no projeto para poder trazer uma segurança maior pra gente, né? Acho que outra coisa que ajudou bastante a gente foi a questão dos logs. A gente conseguia meio que metrificar quais eram os erros que a gente tinha, tanto nos testes unitários quanto nos testes com a galera, que antes a gente meio que ficava perdido, a gente não sabia quais erros estava dando. Depois que a gente começou a olhar bem mais para os logs que o sistema fornecia pra gente, a gente começou a dar mais atenção a isso e a gente conseguiu meio que ajustar bem mais os erros. Legal, legal. E até aproveitar agora o gancho do que a Elo falou ali sobre as respostas serem intuitivas. Como que o bot foi testado e talvez até como foi desenvolvido para entender e responder as perguntas dos usuários? Como que foi esse processo? Que nem a Elo ali falou que o pessoal tava falando que o bot era muito grosso. Como que foi esse período de teste e desenvolvimento dessas perguntas e respostas? Como que foi isso aí? Bom, pra gente conseguir arrumar essas respostas foi com o auxílio de um UX que ajudou a gente para ver se o texto estava amigável e tudo mais, mas pelo que eu entendi, quando o bot ele foi feito a primeira vez, ele foi feito em pouco tempo para rodar assim no outro dia. Então a galera que começou a fazer o bot, eles meio que tinham umas piadas internas, e aí eles colocaram o bot, e se o bot responder desse jeito? Aí o bot estava meio... Realmente ele estava grosso. E aí a gente, com a ajuda de UX, a gente conseguiu melhorar as respostas do bot e deixar ele mais amigável e intuitivo. A gente teve essa ajuda aí da UX, né? Mas ele não estava grosso. É que ele era um pouco sarcástico, o bot. Inclusive, ao meu ver, eu achava um pouco engraçadinho. Quando eu fiz o programa de formação, era com o bot antigo. Eu achava legal as respostas. Mas teve gente aí que acabou que não gostou, e teve gente que achou que não era muito intuitivo as respostas, né? Então a gente pediu essa ajuda aí pra UX, a gente deu aquela boa repaginada nas respostas e ficou algo mais polido, algo mais amigável ao público. Eu acho que isso é muito louco, né? Porque quando a gente lida com o público é diferente, né? Principalmente quando a gente fala de lideranças ou comunicação em si. O jeito que a gente transmite uma palavra, ela pode ter certo peso para cada pessoa, né? Então, é que nem o Henrique falou, putz, eu lembro dessa época do bot, em algumas partes eu achava legal, era bem legal alguns pontos, mas nem para todo mundo funciona, às vezes, o tipo de comunicação, né? Então, é legal entender como foi esse processo. Eu acho que é um aprendizado como um todo, acho que tanto para vocês isso deve ter sido um aprendizado de entender também como que a gente pode lidar com essas situações.
E agora, uma dúvida minha, como que o bot, ele reage ali, como que ele lida quando ele não consegue fornecer uma resposta adequada? Então, por exemplo, alguém fez uma pergunta que não está mapeada, talvez dentro do cenário de vocês, e como que o bot responde? Ele responde um não sei, ou ele tenta formular alguma coisa, busca em alguma coisa? Como que é esse processo? Então, é que as perguntas, entre aspas, assim, do bot, elas são já pré-programadas para cenários e situações. A gente usa os /command, que tem ali cada um a sua função, né? Por exemplo, tem um comando de, digamos, que ajuda, por exemplo. Aí tem uma ajuda que é mais geral. Você vai rodar o comando de ajuda, ele vai mandar uma mensagem na sua DM, né? No seu privado, digamos assim. E aí ele vai encaminhar para os admins do servidor que alguém deu esse comando de ajuda, né? Que aquela pessoa está precisando de um auxílio. Aí nós, mentores, vamos lá e falamos com a pessoa. Ele, atualmente, eu acho, não sei, eu saí faz um tempo do bot, ele não foi feito para você mandar mensagem e ele lê todas as mensagens que estão sendo enviadas ali no chat, né? Reconhecer e responder a pessoa. É possível fazer isso com o bot do Discord, mas é uma coisa um pouco mais avançada que precisaria de uma mapeação muito grande, porque não só tem que ter ele preparado para poder responder as perguntas, mas ele teria que estar o tempo todo lendo todas as mensagens que são enviadas no chat. Então isso gera uma demanda muito grande, que talvez não acabe não suportando. Beleza, e como que o bot ele é integrado dentro do sistema do programa de informação, dentro do ecossistema? Porque eu sei que o programa de informação ele tem várias etapas, vários processos. Como que o bot ele consegue ajudar em cada etapa e como que ele é integrado? Como que vocês pensaram isso? Como que vocês bolaram? O bot, na verdade, ele entra mais na fase do hackathon, que aí cada pessoa vai entrar no Discord, vai pegar suas tags de se ela é UX, se ela é dev, e logo em seguida cada um vai para a squad. Então, o bot, ele pega esse início da pessoa entrar no Discord, pegar a sua tag referente ao que você se inscreveu no programa de formação, e aí separar para suas squads, e aí sim, depois ele começa a pegar a parte de mentoria, de agendar, de ver se tem mais alguma coisa, mas o bot em si, ele entra mais nessa parte do hackathon, para auxiliar o hackathon, a galera se achar, a organizar mais a parte das mentorias. Isso, o bot, ele fica mais voltado para o hackathon, então a ideia até do projeto futuro é fazer com que o bot, ele meio que seja só uma parte do programa de formação e teria agora várias APIs que seria responsável por cada etapa do programa de formação, então a etapa de entrevista, a etapa do hackathon, a etapa das avaliações. Então você teria não só o bot ali, mas você teria meio que várias APIs se comunicando entre si e que faria toda essa parte do ecossistema do programa de informação. E deixaria meio que o bot responsável por uma coisa só e meio que tiraria toda a responsabilidade que ele tinha. E geralmente o bot, ele tem bastante responsabilidade nele, sendo que não é necessário ter toda a responsabilidade nele. E com isso, a gente tá meio que tirando todas essas demandas que o bot tem e deixando APIs específicas. Isso ia não só tirar toda essa carga e peso de cima do bot, né? Mas como isso pode abrir muitas e diversas portas, digamos assim, para melhorar em si tanto o bot quanto o programa de formação. Porque como vai tirar aquela demanda de cima do bot, dá para fazer outras funcionalidades ou melhorar existentes, né? E as que já existem serem aprimoradas para funcionar só para aquilo. Por exemplo, o serviço de e-mail, né? Teria, só falando assim, uma sugestão, não sei se vai ter, uma API só para o serviço de e-mail integrado ao bot. Aí ela ia ser muito mais bem desenvolvida, muito mais bem detalhada, mais bem projetada, e isso abre vários horizontes de possibilidades. Sim, mas já tem já. Até entendendo um pouco, então, a ideia cada vez mais para o futuro aí é segregar as funcionalidades, tirar um pouco de responsabilidade ali do bot, ter um ecossistema todo integrado e com suas devidas responsabilidades. Seria um pouco disso então, né, Felipe? Isso, porque atualmente o bot ele fica responsável por muita coisa, tipo, desde a parte de marcar mentoria e desmarcar mentoria, que é uma etapa que isso pode ser feito só para o mentor, não precisa do bot em si. Então você vai ter agora uma dashboard específica para o mentor,
Então, o mentor, além de marcar as mentorias, desmarcar, você vai ter também a parte de avaliar as squads. Você vai ter um sisteminha a mais que vai meio que facilitar o processo do mentor a trabalhar. Você não vai ter mais aquela questão das planilhas, que acho que é o que a galera meio que questionava bastante. Então, você não tem mais a questão das planilhas, até o processo de inscrição do plano de informação também está sendo mudado, vai ser uma API que vai ser específica para isso. Então, você tem desde da landing page, lá na inscrição, você se inscrevendo, você já tem meio que os seus dados já cadastrados no banco. Então, isso já meio que facilita todo o trabalho do pessoal aqui de poder pegar esses dados que estão vindo lá da landing page, pegar toda a informação de cada um para depois cadastrar no banco. Depois daí fazer as devidas atualizações e tal. Isso aí já meio que já foi automatizado. E bom, agora o que eu gostaria de saber de vocês, sem nada de negócio, de como as pessoas do programa de formação, do bot estão decidindo as coisas. Agora eu quero saber de cada um, qual a funcionalidade que vocês implementariam dentro do bot e que vocês mudariam alguma coisa lá do bot? Essa é difícil, hein? Que eu implementaria, foi até uma ideia que eu tive, que até passei já, que é de implementar IA não só no bot, mas que no para informação. Acho que é mais voltada na parte da construção da squad, que eu tinha passado. Se a gente usar IA para poder formar as squad de acordo com as notas da galera e o nível de senioridade de cada um, acho que ficaria bem mais, adequado, mas bem distribuído os times, e não ficaria algo meio que uma pessoa mais experiente, menos experiente, e ficaria aquela confusão. Então você teria uma squad mais distribuída, e que eu mudaria no bot, cara, agora você me pegou, viu? Eu acho que, não sei dizer, acho que de implementação, eu acho que IA, mas o que eu mudaria do bot, eu não sei. É meio cabreiro ainda. Eu também fiquei meio sem o que pensar para implementar, porque a ideia que eu tinha pensado, né, não só eu, mas junto com o Felipe, né, era essa parte do dashboard para poder facilitar a vida dos mentores e na hora de fazer as mentorias, cadastrar, organizar as squads, né? Mas agora, cara, como isso já vai ser implementado, não tenho muitas ideias. Acho que o próximo passo seria mesmo a IA. Depois, talvez, aquilo que eu falei do bot ser capaz de ter mensagens pré-programadas e ler o envio das mensagens no servidor, né? Mas acho que o próximo passo é organizar as squads de uma maneira mais balanceada, digamos assim. Difícil também, mas pensei aqui agora. Um dos problemas que a galera acabava não entrando no Discord é que esquecia ou não via e-mail e tal. Eu acho que um sistema de notificação para notificar a pessoa de que pode entrar no Discord, tá tudo certo, que não seja por e-mail, né? Porque justamente o e-mail que parava nesse sentido. Não sei, WhatsApp, SMS, uma coisa assim. Legal, e era isso. Eu queria deixar vocês um pouquinho saia justa, entender, saber se vocês iam falar alguma coisa. Eu achei até que o Henrique ia falar, não, eu quero que o bot volte com o linguajar de antes, que sejam algumas piadinhas, alguma coisa. O Henrique falou que achava legal. Eu falei, o cara vai trazer isso pra gente. Mas, galera, foi um bate-papo muito legal. Acho que até pra gente fechar, eu queria que vocês resumissem como foi essa trajetória de vocês no desenvolvimento do bot com uma só palavra, e aí já aproveita e deixa um recadinho pra galera que tá em casa e se despeçam. Desafiadora. Complexo. O Henrique também desafiadora. Acho que primeiramente obrigado, né, por terem me convidado para participar aqui. Eu achei muito legal. Primeira vez falando num podcast. Tava com um pouco de receio, nervoso, mas foi muito bacana. Nunca parem de estudar e bebam água. Eu queria agradecer pela participação. Eu tava bastante nervoso, ansioso também, mas eu gostei bastante. E o que eu tenho para dizer pra galera é estude. É estudar e não desistir, hein? Que vai ter muita coisa que vai tentar te derrubar e você não pode abaixar a cabeça. Eu também gostei bastante do convite no momento de brilhar. É reviver também o que aconteceu, as partes boas e as partes ruins. O Henrique não, que o Henrique vejo todo dia, mas o Felipe também, relembrar a squad. E é isso, galera, valeu. Bom, é isso, meu povo, esse foi mais um Orange Juice Podcast. Muito obrigado pela participação aqui da Elô, do Felipe, do Henrique, um bate-papo muito bacana. E só lembrando, o Orange Juice não é só um podcast, tem lives, artigos, newsletter, dicas, muita coisa. Entra nas nossas redes sociais, nosso Discord, participa. E quem quiser me segue lá, @devmateus no Instagram. E valeu, pessoal, até a próxima, meu povo!
Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.